Fala pessoal, Lucas aqui, começando a nossa quarta aula do curso Torne-se um Analista de Dados Fácil. E nessa aula eu vou falar sobre dois assuntos que são um pouco distintos, mas que eu senti a necessidade de colocar o primeiro assunto aqui, porque eu abordei um pouco disso na última aula, mas eu não falei nada sobre, que é a gente usar o select sem usar uma tabela. Então, por exemplo, na última aula eu tinha feito exatamente isso daqui. Eu fiz select current date, porque eu estava explicando para vocês sobre a função current date. E quando você roda isso daqui, ele traz para a gente, ele dá um resultado, a data presente. E eu tinha só comentado que a gente tinha que fazer toda a estrutura, com select from a minha tabela e where as minhas condições. Só que não necessariamente a gente precisa disso, não necessariamente a gente precisa de uma tabela, A gente tem uma tabela na hora que a gente vai formar colunas e essas colunas dependem de colunas de uma tabela que existe. Então, por exemplo, quando eu estou usando a minha tabela vendas e eu vou puxar alguma coisa dela, por exemplo, select invoice date from vendas, não vou colocar o where aqui, limite 50 só para limitar aqui. Se eu faço isso, beleza. Como essa coluna que eu estou formando, que eu estou criando, na verdade, porque eu não estou puxando uma coluna de uma tabela, eu estou criando uma coluna com dados de uma tabela. Então essa coluna aqui, ela depende de dados, dessa tabela aqui. Tanto é que se eu tirar o from e deixar só o invoice date, ele vai dar erro, porque ele não vai saber de onde que ele vai tirar isso daqui. Então por isso eu preciso colocar nesse caso o from, from vendas, no caso, e as minhas condições que eu quiser, enfim. Só que muitas coisas eu posso fazer dentro do select sem fazer isso. Se o que vier aqui não for uma coluna, não for algo que é desconhecido para a linguagem, ou seja, não depender de uma tabela, então eu não preciso de nada disso. Por exemplo, a função currentDate que eu tinha passado para vocês já. Isso é só um exemplo. Então, funções aqui que são internas da base de dados, ou seja, não depende da informação que você coloca lá. Ela já pertence à base de dados, ela meio que já é da linguagem. É como se fosse assim, de novo indo para aquele paralelo da sua base de dados ser um galpão em que você tem os seus funcionários e você tem as informações que chegam na forma de caixas, chegam e saem na forma de caixas e você manipula elas, que seriam as tabelas. Você chegar e fazer a current date, você não depende do que está dentro do seu galpão, Você não depende de quantas caixas tem lá. Esse current date é como se você chegasse para os seus funcionários e falasse assim: "Ei, que horas são? Que dia é hoje?" E aí eles te respondem: "Ah, hoje é tal dia." Então, assim, é uma coisa que pertence já à base de dados, independente de que informações que estejam lá dentro, de que caixas estejam lá dentro. Da mesma forma, você pode fazer o uso do select sem tabelas para algumas outras coisas. Por exemplo, se você digitar um número qualquer aqui e der select um número, ele vai retornar um número. Você pode até fazer operações, Você pode fazer, por exemplo, isso menos 234 menos 45. Ele vai entender e vai fazer a conta aqui para você. Aí até por isso, que lembra daquela exigência que eu falei da gente usar o date na hora da gente escrever aquele between para comparar com o invoice? Se a gente colocasse só a data daquele jeito, 2009 menos 12 menos 01. Não é menos, é hífen, mas eu já estou cantando a bola do que eu estou querendo mostrar aqui. Isso, ele não vai interpretar como uma data, ele vai interpretar como uma subtração. 2009 menos 12 menos 01. E até esse 01 escrito como 01, ele vai interpretar como 1. Se eu rodar aqui, 1996. Só para ficar mais claro aqui, mais fácil de ver. 12 menos 01, ele interpreta como 11. Então ele interpreta como essa continha. E aí você pode também selecionar texto aqui, Porque o texto independe da tabela, Você está criando o texto aqui, você não está puxando de algum lugar, Então, por exemplo, se eu selecionar isso aqui, ele vai retornar algo para mim, só que no formato de texto, A gente olha aqui, ABC, o formato está como text, Então, a gente tem um texto aqui. Se eu usar a função date, a função também ela pertence à linguagem, à base de dados. Então ela não depende da tabela, de ter uma tabela. Então isso daqui ele também vai entender. Então select date
a única coisa que vai mudar, ele vai retornar isso daqui, só que vai mudar só o formato, né? Aqui está como texto, se eu selecionar isso daqui, de novo, né? Lembrando da aula passada, a função date vai converter esse texto para um formato de data, né? Olha só. A mesma data, só que agora ó, tem um reloginho aqui, né? No dbehavior aparece esse reloginho, formato date, né? Então, beleza. Então, assim, você pode selecionar coisas aqui, né? Operações, textos, enfim, e isso e executar funções aqui, inclusive, né? Como é o caso de date. E isso não vai depender de tabela, porque é uma coisa que você está usando elementos que são pertencentes já à base de dados, independente do conteúdo, independente das caixas de informação que estejam lá dentro. Dito isso, o que eu quero passar agora é grupamentos e ordenação. Para que vai servir isso daqui? Vamos primeiro olhar para a nossa tabela de exemplo que a gente vai entender melhor. Na aula passada eu tinha feito, né, contagem, tanto contagem quanto soma, né, da tabela inteira. Né? Se vocês lembrarem, por exemplo, eu somei, eu queria saber desse excerto de tabela aqui, quantos itens tinham sido vendidos no total. Então, o que eu tinha feito? Eu fiz uma soma da coluna quantity, chamei de número de produtos vendidos, from vendas. No exemplo da aula passada mesmo, eu tinha colocado uma soma da coluna quantity, então tinha me dado aquele número enorme, que é a soma de todos os itens vendidos assim ao longo de todo o período que eu tinha ali na tabela. Mas a questão é, e se eu quisesse saber, por exemplo, desses itens comprados aqui, quantos foram para cada cliente? Né? Eu tenho aqui um cliente, 2, 3, 4 na minha tabela. Como que eu farei isso? Eu poderia fazer um condicional where client id igual a esse número aqui. Poderia, com isso eu estaria somando a quantidade de itens vendidos para esse cliente aqui, para o 17850. Porém, se eu quisesse saber a quantidade de itens listado para todos, por exemplo, se eu quisesse fazer a seguinte tabela, né? Esse cliente, esse aqui, esse e esse. E eu quisesse listar aqui, né, a total quantity, ou seja, a quantidade total de itens vendidos para cada um deles, eu teria que fazer isso daqui usando o where para cada um deles, né? Então eu teria que fazer isso daqui, tirar o resultado, colocar aqui, fazer com 13047 aqui, pegar o resultado, colocar aqui e assim por diante. Para evitar de fazer isso manualmente, eu vou usar uma palavra que vai ser o group by. Como que vai funcionar esse group by? Aqui, na hora que eu faço uma soma ou na hora que eu faço uma contagem, sabendo que eu vou querer listar, né, eu vou querer listar para o cliente, eu vou estar criando uma tabela assim, certo? Aqui eu vou ter um número, aqui eu vou ter outro, e outro, aqui outro, né? Essa é a tabela que eu quero gerar. Então, se eu quero gerar essa tabela, a gente tem que criar essas duas colunas, na verdade, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, para essa coluna, Total Quantity, a gente vai já está criando ela aqui, tá? Soma, né, na quantidade. Nananana. Agora, para a gente criar essa coluna de Client ID, a gente precisa fazer duas coisas. A gente precisa puxar o Client ID daqui, então eu coloco vírgula, e aqui eu vou colocar Client ID. Né? Só que o que eu faço a partir daqui? Eu quero agrupar a minha soma por Client ID, né? Falando no português claro, é isso que eu quero fazer. Eu quero a soma da quantidade de produtos vendidos agrupado por Client ID. Quando eu falo em agrupado por Client ID, eu penso agrupado por Group By. Então, depois do where, depois das minhas condições todas, eu vou usar Group By. E aí eu vou colocar agrupado, né, como eu estava falando, agrupado por Client ID, ou seja, agrupado por cliente. Então eu vou colocar Group by Client ID. Então eu faço essa combinação, né? Eu penso assim, quero montar uma tabela nesse formato. Então eu preciso dessas duas colunas aqui, né? Total Quantity, que eu vou criar assim pela soma ou às vezes pela contagem, né? Vai depender do caso. E o Client ID, que é por onde eu quero agrupar. Então eu jogo ele aqui também
e jogo, depois de tudo, depois do where, esse group by client ID. Lembrando, se for pensar em limite, o limite é no final de tudo, então ele fica lá no final também. O limite ele só serve para truncar linhas. Então, ele é a última coisa que a gente tem que pensar numa query se a gente precisar usar ele. Mas o fato é, o group by ele vem logo depois aqui das condições, do where. Se não tiver o where, ele vem depois do from, enfim. Mas a ordem dele é essa daqui. Se a gente fizer isso no código, e aí olha só o que ele está me dando aqui, né? Número de produtos vendidos somados por Customer ID. Então, por exemplo, vamos pegar um caso de exemplo para a gente conferir aqui, que tenha poucos itens, né? Ó, Customer ID 15447. Está falando que tem 85 produtos vendidos. Então, deixa eu selecionar esse cara só para ver. Então, select qualquer coisa da tabela vendas, onde Customer ID igual 15447. Pequeno comentário aqui, pessoal. Vocês viram que o Debeaver ele tem um auxiliar assim de digitação, né? E quando eu digitei vendas, ele automaticamente colocou esse Vzinho aqui. O que isso significa? Ele está meio que me ajudando. Na verdade, eu acho que isso atrapalha mais do que ajuda. Mas ele está querendo me ajudar a nomear essa tabela aqui. Eu vou falar disso mais para frente na hora que a gente for fazer a aula sobre interações entre tabelas, tá? Mas a gente pode nomear tabelas também. E as colunas também são nomeadas dessa mesma maneira. Qual é a ideia? Eu ensinei para vocês que para nomear a gente usa as. E na verdade é uma boa prática, porque isso daqui organiza e facilita a leitura do código. Mas, se eu colocasse simplesmente assim, omitindo as, também funcionaria. Ia dar no mesmo resultado. Eu estaria usando isso daqui para nomear essa coluna. Da mesma maneira que ele está fazendo aqui para a tabela. E também para a tabela eu posso usar o as. Eu prefiro sempre usar essa partícula porque ela organiza muito melhor, facilita a nossa própria leitura. Então, voltando aqui no nosso exemplo, a gente tinha esse cliente aqui que fez a compra de 85 produtos no total. Então, vamos pegar todas as linhas da tabela que tem a ver com ele, né? Onde o Customer ID seja esse daqui, para a gente olhar e conferir esse número de 85. Aqui, ó, essas são todas as colunas dele. Então, a gente tem essas quantidades aqui compradas. Né? Se a gente pegar isso daqui, colar no Excel, a gente vai ver que a soma realmente dá 85. Então, se eu rodar isso daqui de novo, né, só para recapitular, a gente tem uma lista onde a gente tem todos os Customer ID distintos, né, agrupado pela quantidade de produtos que cada um deles comprou. Outro ponto que vale a pena comentar sobre isso daqui é o seguinte, né, aqui eu coloquei Group by Client ID, beleza. Mas uma forma da gente abreviar essa escrita é a gente usar a ordem na qual a gente está selecionando aqui as colunas que a gente vai criar da nossa nova tabela. Então, a gente pensa na primeira como sendo 1 e a segunda como sendo 2. E assim, não olhando para linhas separadas por enter, né? Eu estou falando a separação por vírgula, porque a gente pode ter aqui, né, tudo escrito na mesma linha. E aí, para saber, né, como é que vai separar cada uma delas, é pela vírgula, né? É a ordem nessa sequência de vírgulas. Então, essa é a primeira, essa é a segunda e assim por diante. Então, aqui, ao invés de escrever Group by Client ID, a gente poderia, se quisesse, escrever Group by 2. E a gente pode agrupar por colunas, não necessariamente tendo só uma operação. A gente aqui, por exemplo, a gente está contando a quantidade total de itens, né? Mas e se por acaso a gente quisesse encaixar qualquer uma daquelas outras funções da aula passada junto com isso daqui? É possível também. Por exemplo, a mediana dos preços unitários para cada cliente. Isso vai fazer algum significado lógico de negócio? Não, mas eu posso encaixar aqui se eu quiser. Eu vou pegar aquela fórmula gigante da outra aula e aproveitar para dar de exemplo, já que a gente não usou na última, e eu posso encaixar ela aqui onde eu quiser. E lembrando do que eu expliquei, se é mediana, aqui vai ser 0,5. E como eu quero ver a mediana dos preços unitários, então eu coloco o unit price aqui, unit price. E eu vou chamar de mediana preço unitário. Com isso eu tenho duas contagens que eu estou fazendo para cada cliente, né? Uma delas é a soma do quantity e a outra é a mediana do unit price, né? Que eu vou criar aqui.
Beleza. De maneira análoga, eu só vou usar o group by pelo que eu estou agrupando. Qualquer outra contagem aqui, ela simplesmente vai anexar a contagem aqui do lado. Então, da mesma maneira que eu fiz aqui na soma agrupada por cliente ID, esse código também vai entender soma agrupada por cliente ID e mediana agrupado por client ID. Então, eu não preciso nem mexer aqui. Nem precisa ter o where no caso, né, para o código que a gente está fazendo lá no Debeaver. Então, se eu rodar isso daqui, a mesma coisa, né? O Customer ID, número de produtos que ele comprou e a mediana do preço unitário. Né? Então, assim, eu posso acrescentar nessa cascata aqui o que eu quiser. E assim, não importa a ordem, eu poderia, por exemplo, colocar isso daqui aqui para cima. Geralmente, quando eu estou fazendo um código, eu procuro sempre colocar as contagens todas para cima e depois as colunas pelas quais eu vou agrupar. A única coisa que eu tenho que mudar é que agora esse client ID pelo qual eu estou agrupando passou a ser a terceira posição. Então, group by 3. E eu posso acrescentar também agrupamento por mais coisas. Se eu quiser acrescentar, por exemplo, o país do cliente aqui, ele vai rodar. E a única coisa é que eu tenho que agrupar por ele e por ele. Então ficaria uma coluna assim. Claro que nesse caso vai ficar simplesmente uma linha para cada cliente, já que cada cliente vai ser só de um país. Mas pode ter casos que a gente vai agrupar por mais coisa. Então a única coisa que a gente tem que mudar aqui é que a gente precisa agrupar também por country. Então a gente podia tanto escrever client ID, vírgula, country, a gente separa por vírgula os nossos conjuntos que a gente está agrupando, ou eu poderia colocar simplesmente 3 e 4, porque os dois estão na terceira e quarta posição. E daí a gente vai criar uma tabelinha assim. Se eu rodar isso daqui no Debeaver, vamos ver como é que vai ficar. Como eu disse que ia ficar, né? A gente tem para cada Customer ID vai aparecer um país só. A não ser que a gente tivesse registro de Customer ID para um país e para outro também, né? Aí ele poderia listar assim, esse Customer ID para o país A e o mesmo Customer ID para o país B. E aí ele calcularia, né, se tivesse diferença, as quantidades aqui de mediana e de número de produtos vendidos. E dado isso daqui, a gente pode também ordenar nossos resultados usando order by. O order by ele não necessariamente precisa ser usado junto com o group by. Pode estar numa tabela em que você não tem nenhum group by, mas aí você quer trazer ela ordenando. Então, por exemplo, se eu fizer esse código aqui, selecione qualquer coisa de vendas e usar um order by quantity, ele vai pegar essa tabela inteira, né, porque eu estou selecionando tudo, e ele vai ordenar por quantidade. Então, ele vai ordenar do menor para o maior. Por padrão, se eu deixar só order by quantity, ele vai ordenar do menor para o maior. Mas, se eu quiser que ele ordene do maior para o menor, eu posso usar uma palavrinha auxiliar, que é order by quantity, e eu escrevo DESC, né, de descendente. Eu posso especificar também que eu quero que ele ordene do menor para o maior, escrevendo ascendente. Só que escrever ascendente, né, ASC, ou não escrever nada, vai dar o mesmo resultado. Só vai mudar se você escrever o descendente, que aí ele troca a ordenação e vai do maior para o menor. Então, por exemplo, naquele código que eu já estava usando aqui do Debeaver, se eu acrescentar um order by aqui, eu posso pensar assim que eu quero ordenar em ordem decrescente de número de produtos vendidos. Então, eu posso ter uma lista para eu ver no topo da lista ali quais foram os clientes que mais compraram. Então, nesse caso, eu uso um order by. E aí, o que me interessa seria isso daqui, né? A soma da quantidade, que é o número de produtos vendidos. Então, no order by, de novo, eu vou usar índices de posição aqui das colunas que eu estou gerando para me referir a elas. Então, nesse caso, se eu quero me referir ao número de produtos vendidos, eu vou ordenar por 1, que é a primeira aqui. Se eu só rodar assim, você vê que a ordenação dele vai considerar do menor para o maior, né? Ele começou em 1 aqui. Se eu colocar ASC, ele vai manter isso, que é o padrão. Mas o que eu quero é ver do maior para o menor. Então eu vou colocar DESC, né, descendente. E com isso ele mostra para mim aquele que comprou mais produtos, né? Na verdade aqui tá vindo como nulo, né? Porque tem aqueles clientes que não tem registro. Então desconsidera esse daqui. Cliente que comprou mais produtos foi esse cara aqui, o 14646.
E assim por diante a gente consegue ter um ranking aqui dos clientes que compraram mais. Então, rapidamente indo para os nossos exemplos práticos, o nosso gerente fala para a gente: preciso de uma listagem de quanto cada cliente gastou na nossa empresa. Por linha, para saber quanto um cliente gastou, eu tenho que multiplicar a quantidade pelo preço unitário. Select quantity vezes unit price. Mas lembra da última aula, né, que a gente, para calcular a receita total, a gente fez a soma da quantidade gasta, né, por linha. Então, colocar aqui as receita. Só que agora a gente quer, né, quanto cada cliente gastou. Então, eu vou agrupar essa soma por client ID, group by 2. Com isso, eu vou ter a quantidade de dinheiro gasta por cada cliente, né, no total da tabela. Se eu rodar isso daqui, vou nomear isso daqui como cliente e pronto, a gente tem a listagem aqui de cliente e quanto que ele gastou. No segundo exemplo, pode me trazer uma lista dos 10 clientes que mais gastaram na nossa empresa? Aí agora é só a gente aplicar, né, o nosso order by, olhando de forma descendente, né, no caso, né? Então eu vou fazer um order by pelo que eu quero ordenar, pela receita, né, que cada cliente gastou. Então ela está na primeira posição, order by 1. Só que eu quero saber, né, os 10 clientes que mais gastaram, ou seja, eu vou colocar em ordem descendente para aparecer primeiro o que gastou mais. Descendente, dou play. E beleza. O primeiro cliente eu ignoro, ou então eu posso até fazer o seguinte, né? Para tirar esse nulo, where, lembrando que a gente fez lá para as primeiras aulas, customer ID is not null, né? Porque não faz sentido, a gente tem que identificar esse cliente para saber os 10 clientes que gastaram mais. E com isso a gente tira essa linha. Ou a gente podia só ter ignorado, mas tudo bem. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então esses foram os 10 clientes que mais gastaram. Então eu tenho a identificação desses caras, para qual a empresa vai mandar um e-mail de agradecimento por gastarem com eles. É isso, pessoal. Essa aula é bem simplesinha, bem rápida. E a gente se vê na próxima aula.